vamos falar sobre a influência da Páscoa e hoje nós vamos conversar sobre impactados pela crucificação. Nós vamos falar sobre a crucificação, nós vamos falar sobre a ressurreição, nós vamos falar sobre a missão decorrente disso, as nossas ministrações desses 3 domingos. Então, hoje nós vamos conversar sobre a crucificação. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Nós vamos ler dos versículos 33 até o 44. A palavra de Deus assim nos diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, pelas histórias que lemos, pelas lições que podemos aprender por esta data tão significativa, por esses dias que se revestem de um clima diferente, porque relembramos o grande sacrifício do Senhor por nós na cruz do Calvário, Cristo crucificado. É isso que nós queremos entender um pouco mais nessa noite. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos alcance, que possamos compreender a extensão que isso significa para nós, por nós, e do que isso demanda de nós, Pai. Fala conosco, abençoa as nossas vidas. Nós estamos sedentos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Viva o nosso coração, inflama as nossas vidas, Pai. Esse é o nosso pedido que fazemos para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meu querido, o que vem à sua mente quando você pensa em crucificação? Quais as palavras ou expressões que melhor descrevem este acontecimento histórico? Vou sugerir algumas: horror, sofrimento, angústia, desumanidade, abandono, humilhação, injustiça, traição, dor, agonia, ódio. Todas palavras das quais nós não gostamos. Para citar algumas, e talvez dentro do nosso vocabulário nós achamos que melhor descrevem a crucificação. A chamada senda do Calvário, que é o trajeto de Jesus rumo à crucificação, é um dos relatos mais dramáticos de toda a literatura conhecida, não apenas da Bíblia,
não apenas das Escrituras Sagradas, mas se considerarmos tudo, a narrativa da cena do Calvário é uma das mais dramáticas. Quando acompanhamos Jesus nesta jornada de martírio e tomamos isso a sério, quando não apenas lemos por ler, mas quando levamos a sério, quando lemos, prestamos atenção, somos inundados por um sentimento de consternação, até de ira e de revolta, porque a crucificação nos choca. Essa é a verdade. Se você assistiu o filme Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que agora já está bem antigo até, né? Mas quando a gente assiste aquele filme, a gente tem uma percepção do quanto Jesus sofreu. A crucificação, queridos, era o módulo mais horrendo de se matar alguém. E não apenas por causa do sofrimento físico, que era terrível, mas muito também pela condição humilhante, porque ela era destinada aos piores malfeitores. Morrer crucificado implicava em sofrer muito e agonizar por um longo tempo e ainda ser considerado maldito, porque eram os malditos que eram levados para a cruz do Calvário. O profeta Isaías já havia predito muitos séculos antes esse dia sinistro. Num texto que você conhece bem, eu quero que você ouça, não vai estar projetado ali, eu quero que você ouça. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um do que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, diz a palavra. Certamente, ainda Isaías escrevendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, versos de 1 a 5. 700 e tantos anos antes de Jesus vir. Avançando agora para o texto que lemos no início, o texto em que o evangelista Mateus escreve o momento em que Jesus está crucificado. Eu gostaria de pensar alguns detalhes importantes desse texto, antes de nós entrarmos nas lições práticas dessa noite. Não sei se você prestou bem atenção, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Mas o texto lá começa dizendo que eles levam Jesus para um lugar chamado, como que é mesmo o nome? Gólgota. Qual é o significado de Gólgota? Lugar da caveira. Era só um nome? Não. Era o lugar onde os corpos eram colocados numa cruz e eles ficavam lá até se transformarem em caveira. É para lá que Jesus está indo. É para esse lugar que levam um mestre. Chegando lá, a Bíblia diz que eles dão vinho, mas não dão um vinho bom. Eles dão vinho amargo para Jesus beber e ele recusa. Eles repartem as vestes de Jesus, presta atenção nesse detalhe. Eles se aproveitam da última coisa que Jesus tinha, e eles fazem um sorteio, quem que vai ficar com a roupa desse cara? Aí percebemos a indiferença dos seus acusadores. Eles escarnecem de Jesus com uma inscrição que está
em cima da cruz, em cima da cabeça de Jesus: este é Jesus, Rei dos Judeus. Mas não era uma expressão verdadeira, uma expressão pejorativa, de zombaria, caçoando de Jesus, para usar uma palavra do interior. Eles põem Jesus no meio de dois malfeitores, dois ladrões são crucificados juntamente com Jesus. Eles se lembram, eles pensam algumas palavras que Jesus havia dito, e eles agora dizem essas palavras zombando de Jesus. Ora, você não disse que destruiria o santuário e reconstruiria em 3 dias? Você não falou que é o Filho de Deus? Então desce da cruz para que nós creiamos nele e creiamos em você também. Eles direcionam muitos xingamentos e impropérios para Jesus. Mas nos versículos 40 e 42, nós temos 2 vezes uma expressão que é muito importante nesse texto, que é: desça da cruz. Creremos nele, como eu já disse, creremos que Deus é o seu Pai, você é filho de Deus, creremos em você. Desça da cruz. Desça da cruz é o que dizem os escarnecedores. Livre-se da crucificação, é o que dizem eles. Não fique na cruz, é a proposta de Satanás. E aqui nós temos, queridos, um ponto crucial do Evangelho. A cruz, ou a crucificação, não foi um acidente. A cruz ou a crucificação não foi um acidente. Não foi algo que deu errado e por isso Jesus foi parar na cruz. Jesus jamais poderia ter descido. Estar ali, naquele momento, vivendo aquela experiência traumática, era exatamente o propósito para o qual ele tinha vindo à terra. A crucificação fazia parte do plano salvífico de Deus. É por isso, queridos, que a crucificação não pode ser descrita apenas com as palavras ou expressões que eu usei lá no início. Para Jesus, sim, se a gente for considerar o plano horizontal ou humano, foi um sofrimento horrível e descomunal, não se pode desconsiderar isso. Mas para nós, aquele ato, a crucificação, a cruz do Calvário, significa não horror, não desumanidade, não ira, como eu descrevi, não ódio, mas vitória, aceitação, recomeço, perdão, alegria, reconciliação, paz, liberdade, sobretudo, salvação. É isso que significa o ato de Jesus estar na cruz do Calvário. A crucificação, sob esse prisma espiritual, é parte fundamental do plano redentor de Deus. Como eu já disse, sem crucificação não há vitória sobre a morte, sem crucificação não há vitória sobre o pecado, sem crucificação não há vitória sobre o diabo, sem derramamento de sangue, diz a palavra, não há remissão de pecados. Então, depois de descrever um pouquinho essa experiência da crucificação, tentar fazer isso de maneira muito limitada, eu quero falar sobre como nós somos impactados. Esse é o tema dessa noite: como nós somos impactados pela crucificação, abordando alguns aspectos desse fato desse tema tão instigante. Vou apresentar ali alguma coisa bem simples, só para vocês visualizarem alguns pontos principais dessa mensagem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre as motivações da crucificação. As motivações da crucificação. O que motivou a crucificação? Por que ela foi necessária? O que essa história de cruz, sangue, prego, sofrimento, maldição tem a ver conosco? Essa história é realmente necessária em pleno século XXI? A história do coelho não é mais adequada para os padrões modernos? Não, queridos. A crucificação tem tudo a ver conosco.
Nós vamos começar a entender isso falando sobre a sua motivação, o que motivou a crucificação. É claro que eu poderia falar sobre outras coisas, mas eu vou me deter nas duas coisas principais que, na minha visão, motivaram a crucificação. Primeiro, nós vamos dizer que ela foi motivada pelo amor de Deus. A primeira motivação da crucificação é o amor de Deus. Sim, o amor de Deus motivou a crucificação. Vejamos o que a Bíblia diz em dois versículos bem conhecidos. Um deles, talvez o mais conhecido e citado também. Alguém se arrisca a dizer qual é? João 3,16. Podemos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há muitas coisas nesse versículo que é extremamente rico e ele resume o Evangelho, mas ele começa dizendo assim: porque Deus, o que Deus fez? Amou. Porque Deus amou. A crucificação é motivada pelo amor de Deus. E ainda um outro versículo também, não tão famoso, mas bem conhecido. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus prova o quê? O seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo o quê? Morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Deus amou o mundo, queridos. Há muitas discussões sobre esse versículo, que significa esse mundo aí. Não nos cabe agora falar sobre isso, mas o fato é que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, Deus amou a mim, Deus amou a você, e por isso Ele decidiu nos salvar. Deus amou os pobres, Deus amou os ricos, Deus amou os judeus, Deus amou os gentios, Deus amou, queridos, os arrumadinhos. Se você é arrumadinho, então fique alegre, mas Deus também amou os desajeitados, Deus amou os fáceis, e se você é uma pessoa fácil, dê glória a Deus por isso, mas Deus também amou os difíceis, Deus amou os bonitos, e Deus também amou os feios, queridos, fique tranquilo, tá? Até você. E eu também. O amor incondicional de Deus pela humanidade fez com que Ele traçasse um plano de redenção que implicava no envio do seu próprio Filho para morrer crucificado. Então, o que motivou a crucificação? O amor de Deus. Mas um segundo aspecto é que a crucificação, ela foi motivada pela justiça de Deus. Puxa, eu acabei de falar de amor, isso nos empolga, nos alegra, mas agora vamos virar ao outro lado da moeda e vamos enxergar que o que motivou a crucificação foi a justiça de Deus. Essas duas afirmações parecem antagônicas, paradoxais, mas elas não são mutuamente excludentes. Deus é amor, podemos afirmar isso. Deus é justo, também podemos afirmar isso. Deus nos ama e por isso exerce a sua misericórdia em nosso favor. Deus é justo e por isso exerce o seu juízo. Essas duas realidades são perfeitamente visíveis em Deus. Então aqui, queridos, para nós entendermos isso, nós precisamos saber que nós tínhamos um problema com a justiça. Quando fala assim, fulano teve um problema com a justiça, o que vem à sua mente? Então quer dizer, querido, você tinha um problema com a justiça. Todos nós. Um problema gravíssimo chamado pecado. E olha só o que a Bíblia diz. Vou citar hoje textos bem fundamentais do Evangelho. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quer um versículo pior que esse?
Vamos para Romanos 6:23. Assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Vamos fazer um exercício de lógica. Eu sou pecador, logo eu mereço a morte. Porque Deus é amor, para nós entendermos isso, Ele queria nos salvar. Porque Deus é justiça, Ele precisava nos condenar. Entende isso? Porque Deus é amor, Ele queria nos salvar. Porque Deus é justiça, Ele precisava nos condenar. Aí é que entra a lógica de Deus. Ele ama as pessoas, quer salvá-las, mas o seu senso de justiça não permite que Ele declare todas as pessoas inocentes. Então Ele precisa que alguém satisfaça plenamente o seu senso de justiça. E Ele olha para o mundo, e Ele começa a observar as pessoas, e Ele diz: puxa, não tem ninguém que se enquadre neste perfil para satisfazer a minha justiça. Então Ele identifica um apenas: Jesus. Por isso Ele o envia à terra com o propósito de ser crucificado em nosso lugar, substituindo-nos, e assim satisfazer a justiça de Deus e abrir a porta da salvação, que é disponibilizada a nós por uma obra de graça. E assim Deus resolve o problema. Então, Ele é amor, Ele quer nos salvar, Ele é justo, Ele precisava nos condenar, mas há alguém que vem, que resolve o nosso problema com a justiça, e agora nós somos justificados diante de Deus pelo sacrifício, pela obra do Senhor Jesus Cristo. E isso é ofertado a nós de que maneira? Pela graça. Vamos falar agora, querido, sobre os efeitos da crucificação. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que a obra da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. O que ele está dizendo é que na história da crucificação de Jesus, os judeus se escandalizavam e os gregos consideravam como uma completa loucura. Esse era o efeito que a crucificação produzia nesses dois grupos distintos. Para os judeus, escândalo; para os gregos, loucura. Mas Paulo continua, quando ele está descrevendo isso, ele diz assim: mas para, depois de falar sobre esses dois grupos, ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, não interessa. Agora ele coloca todo mundo junto. Os que foram chamados, pregamos a Cristo, não mais loucura ou escândalo, mas olha o que ele diz: poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Para este grupo, o grupo dos que foram chamados, tanto a crucificação, aliás, a obra da crucificação revela tanto o poder de Deus para vencer a morte, quanto a sabedoria de Deus para gerar nova vida. Alguns se escandalizam, outros consideram como loucura, mas há um grupo que vê na obra da crucificação o poder de Deus que nos leva a vencer a morte e a sabedoria de Deus que nos ajuda a viver a vida. Então é assim que Paulo resolve esse problema. E já que o tema de hoje então é impactados pela crucificação, vamos pensar um pouco em como a obra de Jesus na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, influencia a nossa vida hoje. E nós vamos destacar aqui então 3 efeitos práticos da crucificação. Quero que você acompanhe comigo, vou passar brevemente por isso aqui. Primeiro é o efeito teológico. A crucificação tem um efeito teológico sobre as nossas vidas. De certa forma eu já falei sobre isso, mas quero falar um pouco mais. O evento da cruz do Calvário foi o acontecimento mais importante de toda a história. Olha só o que eu disse e vou voltar a dizer.
A crucificação foi o evento mais importante de toda a história, porque nela Jesus estava reconciliando a humanidade com Deus, nela Jesus estava redimindo os povos, nela Jesus estava abrindo a porta da salvação para os indivíduos, nela Jesus derrotou Satanás, nela Jesus cumpriu o plano redentor de Deus, nela Jesus triunfou sobre a morte, nela Jesus nos libertou do império das trevas, nela Jesus nos livrou da escravidão do pecado. A cruz muda tudo, a obra de Cristo na cruz do Calvário traz um impacto profundo na nossa vida espiritual. Esse é o efeito teológico da crucificação. Mas a crucificação também tem um efeito vivencial. A cruz não muda apenas o quadro teológico das esferas espirituais, mas ela mexe com a nossa prática e a nossa vida cotidiana. A igreja primitiva, por exemplo, quando a gente olha, estuda o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja primitiva experimentou isso. A partir da cruz, um novo sistema religioso surgiu. E esse novo sistema religioso que surge a partir da cruz, da crucificação, da obra de Jesus Cristo, é diferente, é baseado no amor, na alegria, na expressão sincera de louvor a Deus, na ajuda mútua, na solidariedade, no companheirismo, na compreensão. Tudo muito diferente do que havia sido antes, tendo a cruz como ponto de partida. Então, nesse sentido vivencial, queridos, nós podemos afirmar que a cruz muda a nossa visão, como nós enxergamos as coisas, a cruz muda o nosso estilo. Se você acredita na crucificação de Jesus, Cristo morreu por você, se entregou a sua vida a Jesus, se a cruz está tendo esse impacto sobre você, isso muda o seu estilo de vida. Você tinha um estilo de vida, agora tem outro. A cruz muda o nosso destino, a cruz interfere em nossas decisões, a cruz inverte as nossas prioridades, a cruz direciona as nossas paixões, a cruz redefine a nossa trajetória. Isso é um efeito, é um impacto da cruz, da crucificação sobre as nossas vidas. Mas nós podemos também dizer que a crucificação também tem um efeito comunitário. A cruz nos une como povo de Deus. A igreja é o povo da cruz. A igreja é o povo que se formou a partir da cruz. A cruz é mais do que um mero símbolo gráfico. A cruz é o ponto de partida da igreja. A cruz é o elo entre as nações, os povos, as pessoas, as comunidades espalhadas pela face da terra. Tive a oportunidade de viajar para a Coreia do Sul em 2005. Lá na Coreia do Sul, todas as igrejas, todas têm uma cruz vermelha acesa, À noite você enxerga. E aí você pode identificar as igrejas, é só olhar e enxergar uma cruz acesa com uma luz vermelha. E aí você sabe, ali tem uma igreja. A cruz nos identifica, queridos. A cruz nos aproxima, a cruz nos une, a cruz nos move, a cruz nos alinha. Somos o povo da cruz. Essa expressão foi cunhada há pouco tempo atrás. Não sei se você se lembra, se popularizou essa expressão, porque o Estado Islâmico começou a chamar os cristãos de o povo da cruz. Vamos matar o povo da cruz, vamos acabar com o povo da cruz, vamos cortar o pescoço do povo da cruz. E fizeram isso muitas vezes, pejorativamente. Eles falaram pejorativamente, mas a realidade é essa: nós somos o povo da cruz. E esse é um impacto comunitário que a crucificação tem sobre nós.
Nós vamos falar ainda, queridos, uma terceira e última lição principal sobre os desafios da crucificação. Então já falamos sobre a motivação, ou as motivações que motivou, que levou Jesus até a cruz. Que efeitos práticos, em termos teológicos, em termos vivenciais, em termos comunitários, isso traz sobre as nossas vidas. Mas eu quero terminar falando sobre os desafios da crucificação. Então, em toda essa ministração, nós estamos falando sobre a maneira extraordinária que a crucificação, que a cruz de Cristo influenciou, transformou, impactou as nossas vidas. E é claro que eu estou tentando mostrar para vocês que a crucificação trouxe um resultado maravilhoso sobre as nossas vidas. Mudou tudo, redirecionou, mudou nossa visão, nossas prioridades, o nosso estilo, o nosso destino. Tudo agora é diferente por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer algo muito importante. Eu quero dizer que o impacto da crucificação não se configura apenas em termos de privilégios, mas também de responsabilidade. Não apenas em termos do que recebemos de Deus, o que é maravilhoso, mas em termos de como reagimos. Não apenas em termos de como somos abençoados pelo ato da crucificação, mas em termos de como ou a que nós somos desafiados. Por isso, Deus colocou no meu coração o desejo de terminar esse sermão falando sobre como a cruz nos desafia, ou a que ela nos desafia. Novamente, poderia falar sobre muitas coisas, poderia ter 10 subdivisões aqui, mas eu escolhi apenas 2. 2 desafios da cruz. Vamos lá, Elias. O primeiro, o desafio de gloriar-se na cruz de Cristo. Talvez essa seja uma expressão um pouco estranha, mas ela é bíblica, né? Você conhece. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu quando ele endereçou a carta aos Gálatas. Ele disse assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim, diz Paulo, o gloriar-me senão na cruz de Cristo. O que Paulo quis dizer com essa expressão, gloriar-se na cruz de Cristo? Significa, queridos, que ele reconhecia as suas limitações, que ele não tinha nada para gloriar-se em si mesmo. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente poderia dizer assim: foi o melhor missionário que já existiu. Poderíamos elogiá-lo, poderíamos aplaudi-lo, poderíamos falar muito sobre ele, porque ele merece. Mas ele diz aqui: longe de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. O que ele está dizendo é que ele não tinha nada para se gloriar de si mesmo. A sua vida era do Cristo crucificado. Como eu vou me gloriar se nem a vida me pertence? O seu ministério era por causa do Cristo crucificado. A sua capacitação era por causa do Cristo crucificado. A sua salvação era pelos méritos do Cristo crucificado. A sua mensagem era sobre o Cristo crucificado. Os seus resultados eram pelo poder do Cristo crucificado. Então, por isso, ele não podia gloriar-se em si mesmo, a não ser na cruz de Cristo. Gloriar-se na cruz de Cristo, querido, significa reconhecer que a glória pertence somente a Jesus. Vamos entender que não somos nada,
Tudo é por causa da dádiva do Cristo crucificado. Quando olhamos para as nossas vidas, as coisas estão dando certo, glória a Deus. Não se glorie em si mesmo. Isso está acontecendo porque Cristo morreu por você. É isso que essa expressão significa. O ministério da igreja está dando certo. Vamos bater no nosso peito e dizer: estamos fazendo a coisa certa. Não! Isso está acontecendo porque o ministério pertence ao Cristo crucificado, e é Ele que está nos capacitando, é Ele que está fazendo as coisas. Então o nosso desafio, quando nós olhamos para o Cristo crucificado, é isso: nos gloriar nisso. Cristo morreu por mim. Isso deve me deixar alegre, contente e canalizar toda a glória a Ele. Mas finalmente, uma outra responsabilidade, um outro desafio, é o desafio de anunciar a mensagem da cruz de Cristo. Novamente, o nosso irmão Paulo nos ajuda. Quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz, olha só o que ele diz, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, não tentei usar palavras bonitas, lisonjeiras, não tentei convencer vocês pela eloquência, não foi isso que eu fiz, porque decidi nada saber entre vós, ou decidi não falar outra coisa para vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem que ele vai dizer que é loucura para os judeus, escândalo para os judeus, aliás, loucura para os gregos, ele disse: foi essa mensagem que eu preguei para vocês. A mensagem da cruz, a mensagem da cruz tem poder. A mensagem da cruz faz todo sentido. A mensagem da cruz gera transformação. A mensagem da cruz faz bem para a alma. A mensagem da cruz traz alívio ao cansado. A mensagem da cruz traz libertação para os abatidos, para os cativos, aliás. A mensagem da cruz traz salvação eterna para os perdidos. Finalizando, como igreja, nosso principal desafio é continuar pregando a mensagem da cruz. Somos de tal forma impactados, isso muda a nossa vida. Houve uma motivação, Deus nos amou, Deus precisava satisfazer a sua justiça, por isso Ele enviou Jesus. Jesus morreu. Isso tem efeitos teológicos, mudam a configuração espiritual, efeitos na minha vida, muda o meu andar, me une a uma nova comunidade, o povo da cruz, me coloca na rota de um desafio. O desafio é nunca gloriar-me em mim mesmo, sempre glorificar a Jesus e compartilhar essa mensagem, porque a mensagem da cruz é poderosa. Nós sequer imaginamos. Quantas vezes eu já tive essa experiência de, muito fracamente, compartilhar a verdade do Evangelho, mas ver milagres acontecendo, vidas sendo transformadas, e você pergunta: por quê? Que parte legal do sermão que fez isso? Nada disso. Foi a penetrante história da cruz que fez diferença, a mensagem da cruz que transformou a vida da pessoa. Façamos isso em nome de Jesus.